Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos e quero agradecer sempre e muito feliz. Ontem tivemos a reunião aqui com o pastor Fabrício, secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Irmãos, alguns irmãos estiveram aqui, eu fiquei muito feliz de ver alguns irmãos aqui. Eu estou impactado com aquela palavra de ontem até esse momento. Nós fomos desafiados aqui, né? Pastores, líderes, fomos desafiados a refletir sobre tanta coisa que tem acontecido no nosso meio e nós não fazemos ideia. De tanta gente necessitada da palavra nesse Brasil afora, que carecem de oração, que carecem de sustento, que carecem de palavra, que carecem de homens e mulheres, jovens, corajosos, para pregar e anunciar a palavra. De modo que eu fui para casa refletindo muito sobre tudo aquilo que vimos e ouvimos a respeito de missões, a respeito da obra missionária aqui no Brasil. Mas, contextualizando, palavra que o pastor Gilberto gosta muito, contextualizar, meus irmãos, nós vamos entrar na terceira mensagem da série sobre Jesus, no Evangelho de João. O texto, os irmãos já leram aí, é um texto clássico, é um texto riquíssimo, porque Jesus, na sua sabedoria, e ele é mestre nisso, nós estamos anos longe dele nesse quesito, precisamos aprender muito, porque o texto, nesse texto, Jesus usa várias figuras de linguagem, vários elementos da natureza para expressar, para ensinar e exemplificar a sua palavra e o seu ensinamento. É um texto que vem de uma sequência de ensinamento, onde Jesus começa lá no capítulo 14, falando para ninguém se preocupar, não se atemorizar, crer nele, confiar nele, porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. E ele vai chegando, apresenta o Espírito Santo como Consolador, no capítulo 14, e chega no capítulo 15, já a caminho do Getsemane, e começa a ensinar, e aí ele pega essa árvore muito conhecida e típica da região, chamada videira, para exemplificar quem era Jesus, quem é Jesus, e ensinar a sua palavra, que não é diferente hoje. Como nós lemos o texto, eu quero fazer destaque em 2 versos desse texto, que nós precisamos, o texto todo é importante, mas eu quero destacar 2 versos aqui. O verso 7 do capítulo 15, se você puder colocar aí para nós, por favor. Isso. Olha a orientação de Jesus para os discípulos, para o povo e para nós hoje. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiser e vos será dado. Só que pegam só a parte C do verso, pede o que você quiser e será dado, e esquece o restante. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de algo maior.
Nós estamos reunidos aqui para algo maior. Então, na introdução disso, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes desse texto. E vou relembrar os irmãos, que os irmãos obviamente já sabem. A videira, obviamente, é o próprio Jesus, porque a videira é a fonte. É ela que alimenta, é ela que dá fruto, é ela que concede a vida, é ela que concede tudo que necessitamos. Então, a videira é uma metáfora usada por Jesus para exemplificar o que ele representa. Hoje não é diferente. Jesus continua sendo a nossa videira. Amém? Então, eu quero apresentar para os irmãos, nesse sermão, 4 elementos desta passagem. A videira, obviamente, é a primeira. O lavrador, os ramos e o fruto. E depois, como nós aplicamos isso no dia a dia? Por quê, irmãos? E é interessante que Deus sabe todas as coisas, né? Os irmãos já estão preparados bem antes do anúncio do dia 27. Nós estamos uma semana antes de um dia especial que nós teremos aqui no sábado. De evangelização, de ação social, de tudo que vai acontecer aqui para a honra e glória do Senhor. Mas como que a gente evangeliza? Como é que a gente apresenta esta videira? Como é que a gente apresenta esse lavrador? Quem é esse lavrador? Quem é o ramo? Quem é o fruto? Como é que funciona isso? Como é que coloca isso na prática, como igreja, como pessoa? Aonde isso é colocado? Como isso é colocado? Qual é o momento que isso deve ser colocado? Então, por isso, o destaque no verso 7. Por quê? Porque, para ser tudo isso, eu preciso estar nele. Eu preciso viver com ele. Eu preciso viver para ele. Eu preciso andar. Eu preciso falar como se fosse ele. Por isso, o texto nos apresenta: eu sou a videira. Verso 1 do capítulo 15. Observe. Artigo definido, pessoal, primeira pessoa do singular. Eu, verbo está no presente, sou a videira. Jesus está afirmando, ele é a videira. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele é a razão pela qual nós fomos transformados. Ele é a razão pela qual nós temos a vida eterna. Sem ele, nada disso é possível. Sem ele e sem esta palavra, ninguém pode ser transformado. Ninguém pode ser modificado. Porque, irmãos, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, seja em qualquer parte do mundo, os problemas não é a política, não é o partido, não é a ideologia. O problema do nosso mundo chama-se pecado. Política não vai resolver. Político não vai resolver. Governador, presidente, prefeito não vai resolver. Quem resolve é Jesus.
através da sua palavra. E é isso que precisa estar muito bem claro, muito bem definido aqui dentro. Seja de mim, seja de você, seja de cada um de nós. Jesus deixa isso muito claro. Por quê? Porque ele vai colocando tudo isso. E eu coloquei aqui algumas coisas para nós refletirmos. Encontramos os 11 discípulos deixando o lugar onde estavam e saindo a caminho do jardim do Getsêmani. Imagine, ao atravessarem as ruas em direção ao jardim, passaram pelas vinhas, e talvez Jesus estendeu a mão e pegou um galho da videira e usou para ilustrar o ponto e ensinamento para todos aqueles que ali estavam. Mas muito mais do que isso, Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer, mas os discípulos e a multidão não. Mas ainda assim, Jesus segue ensinando e mostrando de forma ilustrativa, alegórica, tudo que eles precisavam aprender. E a linguagem é uma linguagem simples. Porque a videira, todo mundo sabia o que era a videira. Então ele se coloca como personagem principal nesta passagem, sendo ele a própria fonte da vida. Sem ele, nada disso vai acontecer. Com ele, tudo pode acontecer, mas sem ele, nada vai acontecer. Então, para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos estar com Jesus. Nós precisamos viver com Jesus. E as demais coisas vão sendo acrescentadas conforme Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque aqui no nosso meio aqui a gente tem vários profissionais, advogados, professores, enfim. Uma pessoa, para ser advogado, ela precisa cursar 5 anos, faculdade, uma matéria chamada Direito. Depois que ela se termina, ela precisa estudar um pouquinho mais para passar na prova da OAB e pegar a sua carteira. Sem a sua carteira, ele não pode advogar. Estou certo, irmão Marcos? Obrigado. Assim é em qualquer outra profissão. Você precisa estudar, se especializar, seja na área técnica, seja na área superior, seja de exatas ou humanas, precisa estudar para se especializar. Na vida cristã, funciona um pouquinho diferente. Nós não precisamos de diplomas. Nós precisamos da aprovação do Mestre. Nós precisamos da instrução do Mestre através da sua palavra. Então, permanecer nele, viver com ele e para ele, não é apenas uma expressão, mas e sim um estilo de vida. Porque um cristão que se diz cristão e não vive para Deus, e não anda conforme a sua instrução, e não propaga a sua palavra, esse cristão está com algum problema sério. E aí nós entramos na questão do lavrador. O lavrador é como se fosse o evangelista. O lavrador é aquele que vai limpando o terreno, tirando o capim, acertando o terreno, fazendo as lacunas para poder plantar. O evangelista é aquele que vai lá fora,
Vamos supor que a irmã aqui não é cristã. Ele vai bater na porta dela. Bom dia, tudo bem com a senhora? Meu nome é Eurico, vim aqui propagar a palavra do Senhor para a senhora. Olha, texto bíblico de João, fala isso. Só me permite orar com a senhora? Esse é o papel do evangelista. É o lavrador. É o cara que vai abrir o caminho aonde não tem. É o cara que vai criar situações que até o momento não tem. É o lavrador. É o cara que vai lá na terra lá e vai preparar a terra. Para que venham outros apenas para colocar as sementes. Quem coloca a semente? O discipulador. É aquele que vem com estudo, que vai na casa da pessoa, que ora com a pessoa, que dá o estudo, seja no Evangelho de João, seja no Evangelho de Marcos, seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Lucas, conforme o entendimento da igreja e da visão pastoral. Ponto. Então o lavrador é aquele cara que vai lá. Por isso Jesus menciona o lavrador. Quem já viveu aqui em zona rural, já trabalhou em zona rural, sabe do que eu estou falando. Eu não vivi, eu não nasci na zona rural. Mas a gente já leu, a gente já viu. Tem tios que faz isso, que trabalha nisso até hoje, então a gente conhece um pouco. Mas, biblicamente, é isso que faz o evangelista. Para você ter uma ideia. Para você... Qual é a ideia nesse sermão? É situar você e você começar a entender quem você é. Na videira, você é o lavrador? Aquele que vai lá e vai limpando o terreno e vai que não está preocupado se o cara bebeu, se não bebeu, mas você está falando da palavra, se vão gostar, se não vão gostar, e você continua falando da palavra assim mesmo. Porque o lavrador, ele levanta 4 horas da manhã, ele vai para o terreno, vai para a lida, vai arar o terreno, vai fazer, 10 horas da manhã está almoçando, no sol quente, está lá, para deixar tudo pronto, em tempo, antes da chuva começar, para que esteja tudo plantado, para que a natureza possa fazer o seu curso. O evangelista, ele é isso que ele vai fazer. Ele vai pregar a palavra. E o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho. Então, a gente já sabe o que é o lavrador. Aí vem o terceiro ponto. Já falamos da videira, falamos do lavrador. O terceiro ponto é o ramos. São os galhos. Os ramos pode ser um ramo que trabalha ou um ramo que não trabalha. Se você tem uma planta na sua casa, uma árvore, uma roseira, enfim, eu não entendo muito de planta. Então, não vou me arriscar a falar muita coisa, que eu posso falar besteira, né? Então, vou no tradicional que eu conheço. Mas se você vai numa roseira, às vezes tem um galho lá que está seco. O que a gente faz com aquele galho? Você arranca fora. É o ramo, que não deu fruto. Jesus está ensinando isso para o povo, que olha, para você fazer parte da videira, eu preciso estar em você e você em mim. E nós juntos vamos trabalhar. E o ramo, o papel do ramo é dar fruto. O papel do crente é dar fruto. O meu papel, o seu papel, o nosso papel é dar fruto. Em nome de quem? Em nome da videira. Quem é a videira? Jesus. Então, eu sou o ramo. Nós somos os ramos. E a pergunta que o texto nos traz é: que ramo eu sou? O ramo que dá fruto ou o ramo que não dá fruto?
Eis a questão. Dá fruto. Se você plantar um abacateiro, ele vai ter lá 6 meses, 7 meses, 8 meses para ele dar fruto. Se você plantar uma mandioca, 3 meses, 4 meses, você já tem mandioca debaixo da terra. Então cada planta tem um tempo para dar fruto. A pergunta é, nós como ramos, nós estamos dando fruto? Ou não? Já temos fruto? E paramos? Ou continuamos dando fruto? E aí, essa é a pergunta para você, para mim, para nós nesta noite. Que tipo de ramo eu sou? O ramo que dá fruto ou o ramo que não dá fruto? Imagine você, como professor de português, por exemplo, você ter que dar uma aula de inglês sem ter formado em letras. Você vai ter dificuldade. Imagina você ser professor de matemática e ter que dar uma aula de história. Você vai ter dificuldade na matéria, porque não é uma matéria que você domina. Então, eu preciso entender quem eu sou no meio de tudo isso. Que tipo de ramo eu sou? O ramo que dá fruto 5 por 1, 3 por 1, 2 por 1, 1 por 1, nada, zero. Que tipo de ramo eu sou? Tendo em vista que o texto nos apresenta, Jesus explica que o ramo que não dá fruto, ele seca. Se ele seca, ele é cortado para ser jogado no fogo. E às vezes, irmãos, nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas secas por dentro. Não vibram mais, não estão mais apaixonados por Cristo, vão na igreja por obrigação, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, não tem alegria. Se for bem, se não for também, tudo bem, tanto faz. São os ramos. E aí fica a reflexão para você pensar. Como você está diante de Deus? Como está o teu coração? Como está a tua alma diante do Senhor? Está vibrante? Está alegre? Confiante? Ou ela está sem vida, sem amor, seca de Deus? Como você lida com isso? Vamos caminhar mais um pouquinho. A gente entra no quarto elemento, o fruto. É bonito quando a gente passa em um lugar e você vê aquela árvore cheia de fruto. Lindo. Minha mãe tinha uma chácara lá em Limeira, e às vezes nós íamos lá visitar ela, e você passava pela estrada assim, vários pés de laranja de um lado, manga de outro, cana, e como estava tudo no tempo, os pés chegavam a estar, as árvores chegavam a estar entortando de tanta laranja, de manga, aquela manga bonita, cheirosa. E aí, irmãos,
Que frutos nós temos produzido? Quando você olha para trás, de quando você se converteu lá atrás, 5, 10, 15 anos, 20 anos, não sei. Você olha para trás e você começa a se perguntar para o Senhor: Senhor, eu estou em tua presença até hoje e eu não produzi nada. Eu não tenho frutos. Eu não consegui produzir frutos. E esse é o caminho natural de um cristão, quando ele está ligado na videira. Quando ele está em Cristo e Cristo está nele. As nossas igrejas perderam esta alegria, perderam esta... Eu me lembro que quando eu me converti, lá em 85, teve festa na igreja. Porque pessoas se converteram, eu ficava olhando aquilo, eu não entendia. Mas por que festa? Depois eu fui entender que me explicaram. Hoje as pessoas muitas vezes se convertem na igreja, a gente olha como normal. Não tem um batismo, era festa. Hoje tem batismo na igreja. Quando tem, todo mundo acha normal. Não, normal. Não tem alegria, não tem prazer. Quando a gente tem que ter alegria. Quando a gente tem que ter prazer, porque a Bíblia nos ensina que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Nós perdemos isso em algum momento no decorrer da história. A igreja perdeu a alegria, o prazer de convidar alguém, de trazer alguém e falar assim: olha, hoje você é meu convidado. E orar por essa pessoa 1 mês antes, 2 meses antes, e pedindo a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero trazer essa pessoa, eu sei que ela precisa, mas ela precisa conhecer o Senhor, ela precisa ouvir a tua voz, ela precisa ouvir a tua palavra. E a gente não tem mais essa alegria, a gente não tem mais esse prazer. Por isso Jesus está dizendo, o texto nos descreve isso: olha, o ramo tem que dar fruto. E aí Jesus vai falar um pouquinho para frente aqui, no mesmo capítulo 15, verso 16. Ele olha para os discípulos e fala para eles: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Essa é a ordem de Jesus para a sua igreja, do seu povo. E nós estamos entrando semana, saindo semana, entrando mês, saindo mês, entrando ano, saindo ano, e nada acontece. Por quê? Será, irmãos, com todo respeito e amor, será que o Deus daqui não é o mesmo Deus daqui? O Deus daqui, da palavra, que diz que isso acontece, não é o mesmo Deus daqui? O que acontece conosco? O que acontece com a igreja nesse tempo? E quando a gente fala isso, irmãos, eu não estou me referindo à igreja, exclusivamente à igreja da Vitória. Eu estou me referindo à igreja do século 21, à igreja desse tempo, onde o amor tem se esfriado, onde os relacionamentos se tornaram complexos, difíceis, porque a filosofia deste mundo é o eu. Vai na sua fé que você consegue. Olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer aquilo. Você pode. Mas a Bíblia não trabalha com o eu. A Bíblia trabalha com nós. Embora a salvação seja individual. Mas Jesus não andou sozinho. Andou? Sim ou não? Jesus escolheu 12 para andar com ele. Para ensiná-lo,
para que esses 12 replicassem o seu ensinamento. E isso acontece em Atos dos Apóstolos. Olha quanta gente boa surgiu em Atos, na igreja de Antioquia. Estevão, o Felipe, o Barnabé, o Saulo, que se tornou Paulo, e tantos outros. Lucas descreve. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus estava sendo replicado. Os frutos estavam sendo gerados. A igreja de hoje precisa gerar frutos. A igreja precisa produzir frutos. Mas não é produzir de qualquer jeito ou de qualquer forma, como se faz aí hoje. É produzir com o joelho no chão, com muita oração, com o ensino da palavra, com paciência, com sabedoria. Porque é assim que funciona. Irmãos, ganhar uma alma para Cristo não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas é algo prazeroso, é algo fantástico, é algo maravilhoso que marca a vida de alguém e marca a sua vida também. Eu vinha para cá no carro e o irmão me falando: eu considero o senhor como meu pai. Eu não tenho mais de meu pai, e o senhor é alguém que eu escolhi para me aconselhar, puxar as minhas orelhas, se eu precisar, para caminhar comigo. E que você marca a história da pessoa. E isso te traz motivação diferente para você continuar caminhando. E continuar acreditando que é possível. Aquele que está lá fora adentrar num lugar como esse e ser impactado com a sua palavra. A pastora mencionou ontem um vídeo de uma menininha lá no Amazonas. Eu assisti o vídeo. Irmãos, aquela menina deve ter 7 anos, 8 anos no máximo, talvez não tenha mais do que isso. Mas ela falando que a igreja dela tinha fechado, por falta de missionário, por falta de pastor, enfim, que as pessoas deixaram. Que ela chorou na presença do Senhor, que ela orou a Deus para que Deus não deixasse a sua igreja fechada. E Deus ouviu a oração dela e levou um casal de missionários para a igreja. E a igreja está sendo reavivada. Irmãos, tem muita gente que precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de Cristo. Precisa de você, irmã, irmão, para levar esta palavra a esta pessoa. Nós precisamos de jovens nessa igreja. Nós precisamos de adolescentes nesta igreja. Os jovens precisam de outros jovens. Somos nós que temos que ir lá. Orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos revista da sua glória. Nos dê sabedoria, discernimento, para ser instrumento nas mãos dEle lá fora. Irmãos, nesse trabalho de sábado, se uma vida se render aos pés do Senhor, valeu todo o esforço, todo o investimento, é bênção, é renovo para a igreja, para a glória de Deus. Jesus já ensinava isso lá atrás, quando Ele se coloca como a videira, como a fonte da vida. Aquele que tudo pode. Quando nós cremos.
Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém, irmãos? Então, querido, olha só. Tem uma canção recente agora, que ela fala Quem Sou Eu? É o título dela, se eu não me engano. É uma canção que fala de um Deus perfeito, como pecador, se referindo à mulher pega em adultério. É uma canção maravilhosa, tenho certeza que muitos já ouviram. Eu ouvi essa canção e fiquei pensando como é importante, como a música tem esse poder de entrar no coração. Por isso, irmãos, adorar a Deus é algo tão atacado. Porque o Lúcifer, ele era regente do coral celestial, era anjo de luz. Por isso, a adoração, o louvor, a música na igreja é tão atacada. Porque ele domina isso lá fora. É só você olhar aí os cantores sertanejos, os funkeiros, roqueiros, que arrastam multidões aí ao redor do mundo. Os cantores pop, a Dona, arrasta multidões aí. Elvis Presley, Michael Jackson, que já morreu e continua arrastando multidões. Porque a música tem esse poder. Então, adorar ao Senhor é algo que gera frutos. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos louvar a Deus, não com a nossa voz, com a nossa garganta, mas com o nosso coração, com a nossa alma. Refletindo tudo aquilo que aquela canção está dizendo, olhando para mim mesmo, em primeiro lugar, para depois olhar para alguém. Por quê? Jesus nos mostra, claro, que sem Ele nós não podemos fazer. E é óbvio que os irmãos já sabem disso. Claro que os irmãos conhecem isso, já ouviram o pastor Gilberto pregando nesse texto, ou o Júnior, ou qualquer outro irmão pregando nesse texto, que é um texto conhecidíssimo. Porém, que elemento você? O adorador, o ramo, o galho frutífero ou o galho seco? Ou você é o fruto que vai gerar outro fruto, que tem gerado outros frutos, e continua gerando outros frutos? Eu sei que tem irmãos aqui que são professores. Quantos são professores aqui? Levanta a mão, por favor. A irmã ali, a irmã. Tem 3 professoras aqui. Irmãos, eu tive uma professora, o nome dela era Rosa. No 4º ano do primário. Ela me ensinou matemática. Eu aprendi regra de 3 com ela. Isso lá atrás, 79, eu acho. 78, 79. Ela já é falecida, mas eu não esqueço dela. Então vocês, professores, quanto vocês são importantes na vida de alunos, quantos alunos já passaram pelas mãos de vocês, e quantos desses olham para vocês quando vê. Eu sei que não há mais o respeito que havia antigamente. Minha época de escola, o professor podia dar palmada, né? Tinha palmatória. Joelhar no milho, tinha esses negócios aí. Hoje em dia, se fizer isso, é excomungado, né?
vai receber processo até umas horas. Mas, irmãos, imagine vocês, professoras, 3 professoras, parabéns para vocês por essa profissão tão maravilhosa, embora não seja reconhecida devidamente, mas é uma profissão maravilhosa. Imagine o poder que vocês têm na vida desses jovens, dessas crianças que vocês ensinam. Aí vai falar, o Estado é laico. Isso aí é uma conversa para boi dormir. A gente sabe disso. Porque é laico para falar de Jesus Cristo, mas não é laico para falar do candomblé, não é laico para falar do espiritismo, não é laico para falar de tantas outras coisas. Mas de falar de Jesus é laico. Então, é uma conversa para boi dormir. Mas enfim, imagine o poder que vocês têm na mão, sendo professoras de Cristo. Mas, quanta gente vocês podem ganhar por Cristo? Isso serve para os demais irmãos. O irmão Marco, como advogado, homem sábio, culto, quantas pessoas não pode ganhar por Cristo? Júnior. As irmãs mais experientes, com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida, que pode ganhar alguém para Cristo. Todos nós podemos ganhar alguém para Cristo. Todos nós. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando Ele diz que Ele é a videira. E você precisa estar ligado nele. Nós precisamos estar ligados nele. Porque sem Ele, a igreja é morta. Sem Jesus, a minha vida não tem sentido. A sua vida não tem sentido. As nossas vidas não têm sentido. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa igreja existe há tanto tempo. Porque Jesus venceu a morte. Irmãos, talvez está na hora de você sair de cima do muro. Talvez está na hora de você tomar um posicionamento diante do Senhor. Deixar de ser apenas membro da Igreja Batista da Vitória, e agora especificamente para a Igreja Batista da Vitória, para nós aqui. Está na hora, talvez, de você deixar de ser apenas membro da Igreja Batista da Vitória, para se tornar um instrumento vivo. Um instrumento vivo do Senhor. É falha técnica ali, irmãos. Relaxa, está tudo certo. Então, o que ocorre? Você não gostaria de ganhar uma alma para Jesus? Você não gostaria de ser instrumento nas mãos dele para ganhar uma alma para Jesus? Você pode, se você quiser. Você pode ser esse instrumento se você confiar no Senhor. Se você crer que é possível fazer. Ah, pastor, mas eu já estou de idade. A idade não é o problema, irmão. O problema é se você crê ou não que é possível. Se a gente vê hoje pessoas com 70 anos se formando em faculdade, fazendo academia, por que uma pessoa de 70 anos não pode ganhar uma alma para Cristo? Por quê? Se lá fora funciona, aqui dentro não funciona? Se a fonte da vida está aqui e não lá? Às vezes falta em nós fé, coragem, ousadia, para ir ao longe. Pense nisso, irmão. E talvez Deus está querendo usar você no seu habitar,
começando com a sua família, para ganhar uma alma para o Senhor. Não se preocupe se ela vai ficar nesta igreja ou não. O importante é se você vai ganhar ela para Cristo, para onde ela vai, o Senhor vai mostrar. Se for para cá, ótimo, amém, glória a Deus por isso. Mas não é, o propósito não é encher a igreja. Tem um monte de gente aqui. O propósito, a princípio, é compartilhar a palavra da verdade. A palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura. E o dono desta palavra chama-se Jesus Cristo. Os discípulos entenderam o que eles precisavam fazer. A diferença entre eles e nós é que eles viram Jesus, foram testemunha ocular. Nós não somos testemunha ocular. Mas tem uma canção que a gente canta muito, da Aline Barros, que diz no refrão: não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Imagine se essa frase fosse uma verdade em nossas igrejas. De fato, nossas igrejas estariam comprando templos maiores, estariam reformando seus templos que não caberia pessoas, porque nós não precisaríamos ver, nós cremos que Ele faz. Por isso, irmão, não fique esperando ver. Mas deixa Deus te usar. Ouse. Deixa Deus te usar. Dia 27 nós vamos ter uma experiência como essa. Vai ter muita gente de fora, com certeza. Mas nós queremos ver vocês. Cada um de vocês. Ainda que você venha aqui para dobrar o seu joelho no chão e orar por quem está lá na rua. Você está ajudando. Ainda que você faça igual a irmã Rose. É Rose, né? A irmã Rose e a irmã Jerusa que vão estar na cozinha lá, cozinhando. Está ajudando. Os irmãos que vão dar palestra aqui, gostei muito, vi no Instagram do irmão Marcos, fazendo o convite. Show, bacana. É isso. Sabe, irmãos? É usar a tecnologia a nosso favor. E orar para que o Senhor vá à frente, tirando todo o empecilho, para que vidas possam se render aos pés do Senhor. Não se trata apenas de uma ação social, não se trata apenas de um evangelismo, trata-se de uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E cada um que estiver aqui carece de oração. Talvez você não tenha essa aptidão para andar na rua, tem vergonha, tem... Bom, vem pelo menos para orar por quem está lá. Por favor. Você não vai se arrepender, eu garanto. Porque a experiência que você vai ter é única. É única. Não tem outra. Quem já participou dessas programações, quem já viveu isso, sabe. A experiência, ela é fantástica. E você tem que vir coberto de oração, porque na rua tudo pode acontecer. Tudo. E você vai estar no território do adversário. Lembra lá do conselho de Paulo, da armadura? Capacete da salvação. Nós temos que estar revestidos de tudo isso. Então, irmãos, não sei como você está diante do seu Senhor.
Não sei se você é um ramo que dá fruto ou um ramo que não dá fruto. Se você é um lavrador ou não. Se você é um fruto que gera outro fruto. De qualquer forma, você precisa sair daqui nesta noite com isso claro e definido. Para que você possa ser, de fato, o que Deus quer que você seja. Seja um lavrador, seja um ramo que dê fruto, ou um fruto que gera outros frutos. Você pode decidir isso, baseado no Evangelho de João, capítulo 3. Feche os olhos agora, sua frente, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem nos desafiado a fazermos atuar. O Senhor tem nos desafiado a sermos não apenas espectadores, a sermos lavradores, ramos que dêem frutos, frutos que geram frutos. Ó Deus, coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida da Igreja Batista do Jardim Vitória. Cada irmão que congrega nesse lugar, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, Pastor Gilberto, os líderes desta igreja, ó Deus amado, move nossos corações, Senhor, nos aviva conforme a tua vontade. Não apenas por conta dessa programação, Senhor, que vai ocorrer dia 27, mas por tantas coisas que precisam acontecer neste lugar, porque a tua palavra é a autoridade. Porque o Senhor nos ensina aqui no Evangelho de João, capítulo 15, que o Senhor é a videira, e quem não estiver ligado no Senhor não pode dar frutos. Quem não estiver ligado no Senhor não tem vida. Quem não estiver ligado no Senhor não tem eternidade. Mas nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos, Senhor, da instrução do Teu Espírito, nos iluminando, nos dando força, nos despertando para a Tua obra. Ó Deus amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Tome em nós, Senhor. Brota em nós, Senhor, o Seu desejo, a Tua vontade, para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus bendito, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, cada família representada. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a irmã ali que está grávida, Senhor. Só coloca as Tuas mãos, que o seu filho possa vir são, saudável, ela possa ter uma boa hora, um bom parto. Ó Deus amado, cuida dela, guarda ela. Os irmãos que estão enfermos, Senhor, na Tua casa, tenha misericórdia de cada um deles, Senhor. Entra com providência na vida de cada um, Senhor. Colocamos este bairro nas Tuas mãos, Senhor. Abre as portas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos a Tua vontade. Que sábados, ó Pai, possa ser um dia bom, um dia agradável. Que o Senhor nos guie em cada rua, em cada lar, em cada estabelecimento,
cada folheto que vai ser fechado, em cada fala, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, que vidas possam se render a Teus pés, meu Deus. Toma nas Tuas mãos os irmãos que estão organizando tudo, dando a eles sabedoria, dando a eles discernimento, para que tudo corra para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, como Teus filhos, como Teus servos, a fazermos a Tua santa e bendita vontade. Ó Deus amado, nós oramos assim, Senhor. Oramos pela vida do pastor Cleverson, que está internado, Senhor, ainda num estado delicado, carece das nossas orações. O Senhor é poderoso, nós cremos na Tua providência, nós queremos colocar a vida dele nas Tuas mãos, a vida da família dele, da esposa, da filha, estão preocupadas, não seria diferente, Senhor. O Senhor é o médico por excelência. Nós cremos na Tua providência na vida do Teu servo. Ó Deus amado, nos abençoa. Continua abençoando esta amada igreja. Continua abençoando, Senhor, cada projeto desta amada igreja. Cada trabalho, não seja um trabalho por fazer, mas seja algo para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você entendeu? Então, louvado seja Deus. Irmão Júnior. Pastor Gilberto. O exterminador do futuro.